Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre atendimento eletrônico humanizado com reconhecimento de voz. Bom, para explicar um pouquinho do conceito de humanização de agentes virtuais no contato telefônico, eu acho importante primeiro levantar dois pontos que muitas vezes as pessoas acabam confundindo com humanização. Primeiro humanização não se trata apenas de você contratar ou oferecer a voz de um locutor, de uma locutora, para gravar as mensagens do seu agente. E não uma máquina ou TTS. É muito mais que isso. Porque não adianta você ter uma voz legal, num tom amigável, bacana, e a mensagem continuar sendo robótica, continuar sendo engessada, que a comunicação não seja natural, não seja fluida. Então, não é apenas você colocar um ser humano gravando as mensagens. O outro ponto é que humanizar um agente virtual não é querer transformar ele num ser humano, num agente humano. Então, assim, a intenção de humanização não é enganar o cliente para ele achar que está falando com um ser humano. Primeiro porque não dá. São dois agentes diferentes na sua essência. E nem sempre o que um faz, o outro vai conseguir fazer. Nem todas as tarefas são executáveis, são factíveis pelos dois. Então, se você levar o seu cliente a achar que ele está falando com um ser humano, isso pode acabar atrapalhando a interação. Justamente por isso, porque nem sempre o agente virtual vai fazer o que o agente humano faz e vice-versa. Então, assim, definindo esses dois pontos, eu acho que o mais importante é frisar que a humanização, o agente virtual humanizado, ele é, em primeiro lugar, uma tecnologia que tem como principal objetivo facilitar a comunicação de uma empresa, de uma marca com os seus clientes, oferecendo para ele uma experiência tão boa de relacionamento com a empresa, com a marca, com o serviço, que ele também consiga, além de resolver os problemas dele, ele também esteja tão satisfeito a ponto de indicar essa empresa para outras pessoas. E outro objetivo também do agente virtual humanizado é atuar como uma ferramenta para auxiliar a própria empresa a atingir as suas metas. Por exemplo, se eu tenho clientes que estão inadimplentes, que não estão pagando, o agente virtual ele vai ter como objetivo convencer essa pessoa, através de um diálogo por telefone, a fechar um acordo comigo. Por isso que o diálogo ele tem que ser muito bem pensado, para que ele seja uma estratégia eficaz de convencimento e de negociação. E tudo isso tem que estar em conformidade também com as regras de negócio do cliente, que tem que ser bem estudadas, bem elaboradas, para que tanto as frases, tanto a abordagem quanto um fluxo de conversa consigam induzir esse cliente, convencê-lo a fechar um negócio e, consequentemente, atingir a meta da empresa. Então, uma das vantagens de contar com a humanização é que, por exemplo, num processo de criação desses, a gente consegue pensar em abordagens diferentes de acordo com o perfil do cliente, de acordo com o perfil do público-alvo, as particularidades. Por exemplo, não dá para ter a mesma abordagem num cliente que nunca atrasou, sempre pagou certinho e agora está atrasando o primeiro mês dele. Será que eu posso abordá-lo da mesma maneira que eu abordaria um cliente que todo mês atrasa e todo mês eu tenho que fazer uma cobrança?
provavelmente não vai ser a mesma maneira de abordagem. Então, uma das vantagens também de se contar com a humanização num projeto é essa. Esses projetos vão contar com uma sensibilidade, com uma atenção maior a esses detalhes. E nesse sentido, também que entra a relevância do reconhecimento de voz no agente virtual. E por quê? Porque em vez de eu mostrar para o cliente, de eu apresentar um menu fechadinho de opções, com opções prontas, que o cliente vai ter que ouvir e ouvir tudo para ele pensar qual daquelas opções vai casar melhor com o que ele quer, ele pode simplesmente interagir por voz. Ele pode conversar com o seu agente e isso facilita muito a comunicação e o entendimento. Um caso, por exemplo, as pessoas mais velhas, elas geralmente têm mais preferência e mais tendência de querer resolver os seus assuntos por telefone, em vez de usar chat, WhatsApp, e-mail. E aí essas pessoas têm que ficar ouvindo todas as opções, todo o menu, pensar em qual aquela que pode atender a sua necessidade, tirar o celular do ouvido para clicar na opção. Nisso pode ter um erro de digitação, ela pode esquecer qual é o número da opção que ela queria. E aí um agente não humanizado, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar para o menu inicial, falar tudo de novo e a experiência do cliente vai ser muito negativa. Um outro exemplo também é supondo que eu tenho que pedir o status de uma compra que eu fiz, ou que eu precise me identificar, falar o número de um cartão, o número de uma carteirinha, ou mesmo informar um protocolo. Se eu tô conversando e aí eu tenho que tirar o celular do ouvido, olhar o papelzinho que está escrito o número do protocolo, olhar o número do papel para digitar aqui, olhar outro número e ir digitando, isso vai levar um tempo e uma chance de erro muito grande. Enquanto que, se eu posso estar aqui com o telefone, com o meu agente, falando os números, olhando para o papel, é muito mais simples, é muito mais natural. Para algumas pessoas isso pode parecer que é uma coisa muito banal, mas faz muita diferença para outras pessoas. Então, o reconhecimento de voz ele é uma característica muito importante para a humanização do agente virtual.